O chão gelado do supermercado não parecia incomodar os pés descalços de Isadora. Estavam tão calejados que já nem sentiam dor, apenas um cansaço profundo que subia pelas pernas e fazia seu corpo franzino parecer ainda menor. Ela carregava uma pequena sacola de pano, manchada de poeira e de remendos antigos. Dentro, apenas algumas moedas que conseguiu juntando restos esquecidos em bancos de praça ou recebendo trocados de desconhecidos que se comoveram com seus olhos fundos e sua fala suave. Era fim de tarde, e o céu acinzentado parecia pesar sobre a cidade. Isadora entrou no supermercado com passos curtos, olhando para os lados como quem pede permissão para existir. Não queria confusão, não queria chamar atenção. Só precisava de 2 pães. Um para ela e outro para a senhora que ficava sentada do lado de fora, num banco de concreto, murmurando palavras perdidas ao vento. Uma senhora que nem sempre lembrava quem era, mas que para Isadora significava tudo. Elas se encontraram meses antes, num abrigo improvisado embaixo de uma marquise. A idosa, que falava com as sombras e chamava qualquer um de meu filho, tremia de frio, com os cabelos desgrenhados e a mente vagando em algum lugar distante. Isadora, mesmo sendo só uma criança, sentou-se ao lado dela e ofereceu parte de sua comida. Desde então, passaram a viver juntas. A menina passou a chamá-la de minha velhinha, sem saber que aquela mulher perdida no tempo era, na verdade, a mãe de um dos homens mais ricos da cidade. Isadora caminhou até a padaria do supermercado e esticou o braço para pegar os 2 pães mais simples. Sentiu os olhares. Sempre sentia. As pessoas pareciam ter um radar para detectar pobreza. Ela sabia disso. Estava acostumada a ver as mães puxando os filhos para longe quando ela se aproximava, como se sua sujeira fosse contagiosa. Pegou os pães com cuidado, como quem segura algo sagrado, e foi até o caixa. São 2 pães, disse quase sussurrando, enquanto colocava as moedas no balcão. A moça do caixa arqueou uma sobrancelha, analisando a menina de cima a baixo, como se duvidasse de sua humanidade. Começou a contar as moedas, mas antes que pudesse terminar, uma voz alta e impaciente cortou o silêncio. "Essa menina de novo?" gritou a gerente do supermercado, aproximando-se com passos decididos. "Já cansei de avisar. Ela vem aqui toda semana, pega as coisas e acha que pode pagar com essas moedinhas sujas." Os clientes começaram a se virar. Um homem tirou o celular do bolso para gravar. Uma mulher cochichou com a filha. O segurança, atento, já se aproximava com a postura rígida. Isadora ficou imóvel, segurando a sacola com força. Seu rosto queimava de vergonha. Quis dizer que havia pago, que não estava roubando, mas sua voz falhou. Sempre falhava quando precisava ser ouvida. "Isso é um truque", disse a gerente, agora apontando o dedo diretamente para ela. "Elas fingem que estão doentes, que são coitadas, e depois pedem esmola. Já vi isso antes." A menina recuou um passo. Queria fugir. Queria apenas voltar para o banco de concreto onde sua velhinha a esperava. Mas as pessoas a cercavam com os olhos, e ela se sentia como uma prisioneira sendo julgada por um crime que não cometeu. Tentou falar, mas sua garganta fechou. Foi então que uma voz grave, vinda do corredor ao lado, cortou o ambiente com firmeza. "O que está acontecendo aqui?" Os olhares se voltaram para o homem que acabara de chegar. Alto, elegante, de terno azul impecável. Leonardo Bastos. Seu rosto era conhecido. Dono de empresas, prédios e manchetes. Ele se aproximou com passos firmes, e por um instante o tempo pareceu desacelerar. Seus olhos foram direto para a menina, depois para os pães, depois para as moedas. "Qual é o problema?" perguntou, encarando a gerente com sobriedade. "Senhor Leonardo", disse a mulher, tentando suavizar o tom. "Essa menina está sempre por aqui. É suja, vive no meio da rua e pagou pelos pães?" A gerente hesitou. O silêncio pesou. Isadora, trêmula, ergueu os olhos. Eu paguei, senhor", disse quase sem ar. "São para mim e para a senhora lá fora. Ela tem a cabeça meio quebrada. Diz que o filho dela se chama Leonardo e que vai vir buscá-la." O nome ecoou como um trovão dentro do peito do homem. Seus olhos perderam o foco por um instante. Seu coração bateu com força. Ele virou-se sem dizer nada e correu até a saída. Isadora ficou parada, sem entender, enquanto todos a observavam. O segurança se afastou. A gerente silenciou. A moça do caixa baixou os olhos envergonhada. Do lado de fora,
Leonardo olhou para o banco de concreto e parou. Ali, sentada, estava a mulher que ele sonhou reencontrar por 2 longos anos. Suja, envelhecida, com os olhos perdidos, mas viva. Ela o olhou e não o reconheceu. Leonardo ficou parado diante do banco de concreto como se o mundo tivesse congelado ao redor. Seus olhos ardiam, mas ele não piscava. A mulher diante dele estava ali, a poucos passos, viva, respirando, mas parecia um fantasma do que havia sido um dia. Cabelos grisalhos, finos e embaraçados, o rosto marcado pelo tempo e pelo abandono. As roupas pendiam frouxas no corpo magro, e as mãos trêmulas apertavam um pedaço de papel rasgado onde havia rabiscos sem sentido. "Mãe", ele sussurrou, com a voz embargada. A mulher levantou os olhos lentamente, mas não sorriu. Olhou para ele com um misto de estranhamento e gentileza, como quem vê um desconhecido oferecendo um gesto de bondade. Seus olhos estavam vazios, e isso doeu mais do que o tempo sem notícias. Leonardo sentiu as pernas cederem e se ajoelhou diante dela. O terno impecável agora tocava a calçada suja. Ele não se importava. "A senhora me ouve?" Sou o Léo", ele murmurou, tentando conter as lágrimas. Ela inclinou a cabeça levemente, olhou o céu e depois voltou os olhos para a mão dele. Com delicadeza tocou seus dedos. Havia algo ali, uma pequena faísca de memória talvez, mas nada que acendesse o nome. E então, como se fosse uma resposta automática, ela disse: "Você viu minha florzinha? Ela me trouxe pão hoje e não deixou ninguém me bater." Leonardo fechou os olhos com força. Sentiu um nó na garganta que parecia esmagar o peito. Florzinha. Era assim que sua mãe o chamava quando ele era pequeno. Antes de tudo desmoronar. Antes da empresa, da vida corrida, dos conflitos familiares. Antes de ele se afastar, sem perceber que ela também estava se perdendo por dentro. "Florzinha", ele repetiu baixinho com a voz quebrada. A mulher sorriu. Pela primeira vez um sorriso, fraco mas sincero, e Leonardo, sem pensar, encostou a testa no colo dela. Não se importava mais com quem olhava, com quem filmava, com os carros que passavam buzinando. Tudo o que queria era congelar aquele momento e trazer sua mãe de volta de dentro daquele esquecimento. "Eu procurei tanto", ele sussurrou, agora chorando abertamente. "Por que a senhora saiu? Por que sumiu assim?" Mas ela não respondeu. Apenas acariciou os cabelos dele com a mesma doçura de quem faz isso todas as noites para o filho dormir. E depois voltou a murmurar frases desconexas. A essa altura, Isadora havia saído do supermercado. Segurava com força a sacola com os 2 pães. Seus olhos buscaram a velhinha, mas ela não estava sozinha. Um homem estava ajoelhado aos pés dela, chorando. A menina parou. Não quis se aproximar. Sentiu que aquele instante não lhe pertencia. Mas antes que pudesse recuar, a velhinha olhou em sua direção e sorriu. "Ela tá ali. Minha florzinha chegou." Leonardo virou-se, ainda com o rosto molhado pelas lágrimas. E então a viu. A menina de pés feridos, pele morena queimada de sol, segurando o pão com tanto cuidado como se fosse feito de vidro. E ao vê-lo, ela recuou um passo, assustada. "É ela?" ele perguntou com a voz trêmula. "Foi você quem cuidou dela?" Isadora não respondeu. Olhou para a senhora e depois para o homem. Sua mente corria em confusão. Ela só queria comprar pão. Só queria alimentar a senhora que falava sozinha. Mas agora estava no centro de algo que não entendia. Sentiu o rosto esquentar. Por um instante, pensou em sair correndo. "Espera!" Leonardo se levantou erguendo uma das mãos. "Não tenha medo. Eu só preciso entender. Você disse que ela falava o meu nome?" Isadora assentiu, sem saber se era seguro falar. "Às vezes ela chama por Leonardo e diz que você é bom, mas que foi embora e que não vai mais voltar. E chora. Chora muito." Aquelas palavras foram como punhaladas no peito de Leonardo. Ele olhou para a mãe outra vez, que agora mexia nos cabelos como uma menina, cantarolando algo inaudível. "E você?" ele continuou com a voz rouca. "Você ficou com ela esse tempo todo?" "Eu não ia deixar ela sozinha." Isadora respondeu, baixando os olhos. "Ela me dava os últimos pedaços de pão. Dizia que eu lembrava você." Leonardo se aproximou da menina, abaixando-se para ficar na mesma altura. "Qual é o seu nome?" "Isadora." Ele sorriu, ainda com os olhos marejados. "Eu sou Leonardo, e acho que você acabou de salvar a pessoa mais importante da minha vida." Isadora não respondeu.
Apenas abraçou com mais força a sacola com os pães. Por dentro, algo pulsava diferente. Ela não entendia o que era aquilo, mas sabia que, de algum modo, tudo havia mudado naquele dia. Para ela, para a velhinha e para aquele homem que agora olhava para ela como ninguém jamais havia olhado. Leonardo não saiu do banco de concreto por longos minutos. Continuou ali, sentado ao lado da mãe, que acariciava suas próprias mãos como se tocasse lembranças. Ela sorria e chorava ao mesmo tempo, como se vivesse entre dois mundos. Um deles, onde ele ainda era criança. O outro, onde ela não sabia mais quem ele era. Isadora sentou-se mais afastada, ainda segurando a sacola. A fome apertava o estômago, mas ela não ousava comer. Sentia-se uma intrusa. Aquela mulher era mãe daquele homem importante. Um homem que apareceu de terno e parecia ter tudo o que ela nunca teve. Respeito, conforto, um nome. Leonardo respirava fundo, tentando organizar os pensamentos. Ver a mãe naquela condição desmoronava todas as certezas que ele cultivou nos últimos anos. Durante muito tempo, acreditou que ela havia morrido. Depois, pensou que poderia ter sido levada por algum desconhecido. Chegou a desconfiar até de si mesmo, da negligência, da pressa, da ausência. Mas agora ela estava ali, e aquilo mudava tudo. Como ela ficou assim? Ele perguntou, olhando para Isadora. A menina hesitou, depois falou com a voz baixa. Ela já era confusa quando me encontrou. Dormia sentada, falava com o vento, mas sempre me cobria à noite. Eu ficava com medo, e ela ficava ali, mesmo esquecendo meu nome. Leonardo assentiu, com os olhos ainda na mãe. Ela fugiu de casa? Ele sussurrou como se perguntasse ao universo. Ou foi deixada? Isadora não respondeu. Aquela pergunta não era para ela. Leonardo apoiou os cotovelos nos joelhos e fechou os olhos por alguns instantes. As imagens do passado começaram a invadir sua mente. Sua mãe rindo no jardim, contando histórias antes de dormir, acariciando seus cabelos após pesadelos. E depois, os silêncios, os esquecimentos, as brigas com a irmã, a mudança de comportamento. Tudo estava ali, mas ele havia ignorado. O que aconteceu com a senhora, mãe? Ele murmurou quase sem voz. Por que ninguém me avisou? Por que eu não percebi? A mãe olhou para ele e estendeu a mão, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Você parece com meu filho, disse com doçura. Ele era tão bonito assim. Leonardo engoliu seco. E onde ele está? Perguntou entrando no jogo do delírio. Foi embora. Disseram que ele estava ocupado demais. Depois, ninguém mais falou dele. Acho que ele esqueceu de mim. Mas eu não esqueci. Acho que não. Isadora, em silêncio, sentiu um aperto no peito. Ela já tinha visto essa cena tantas vezes. A velhinha esperando alguém que não vinha, chorando sozinha à noite, sussurrando nomes para as sombras. Mas agora entendia que o alguém tinha nome, rosto, e estava ali diante dela. Onde vocês estavam morando? Leonardo perguntou, voltando-se para Isadora. Em vários lugares, respondeu. Às vezes no abrigo da rua de baixo, às vezes no fundo da igreja velha. Dormimos muito tempo numa estação de trem desativada, mas agora faz 2 semanas que a gente fica perto do mercado, num terreno murado. Tem um toldo que protege da chuva. Ele engoliu a dor como quem engole cacos. O milionário bem-sucedido não conseguia digerir a ideia de que sua mãe, que sempre cuidou de tudo com tanto carinho, havia dormido embaixo de lonas enquanto ele brindava contratos milionários. E você é filha de quem, Isadora? Ele perguntou sem malícia. De ninguém, ela respondeu sem hesitar. Pelo menos de ninguém que ficou. A resposta foi seca, mas não amarga, apenas real. Leonardo se calou. A menina era um enigma, mas ao mesmo tempo tão transparente em sua dor. Não chorava, não pedia nada, não se encolhia diante da autoridade. Ela só queria continuar cuidando da velhinha. Você quer comer esse pão agora? Ele perguntou com um pequeno sorriso. Isadora o olhou desconfiada. Depois abriu a sacola e entregou um dos pães à mulher. Esse é o dela, disse. Eu como depois. A mãe pegou o pão com as 2 mãos e sorriu. Minha florzinha sempre cuida de mim, disse olhando para Isadora. Ela nunca me esquece. Leonardo olhou para a menina. Aquilo doeu, mas também curou algo, porque de algum modo Isadora havia preenchido um espaço que ele mesmo abandonou. Isadora, me faz um favor? Ele disse com a voz firme. O quê?
Você pode me ajudar a levá-la comigo? Eu quero levá-la para casa e quero que você vá junto, só por hoje, por enquanto. Isadora franziu o rosto. Ela não vai sem mim. Eu sei, ele respondeu. E eu não quero que ela vá sem você. A menina olhou nos olhos dele. Viu ali algo que não costumava ver nos adultos. Verdade. Depois de um longo silêncio, ela assentiu. Tá bom, mas só se for mesmo para cuidar dela. Leonardo estendeu a mão, como quem sela um pacto silencioso. É só para isso que eu quero vocês comigo. E naquele gesto simples ali no meio da calçada, algo começou a mudar. Não era o fim do abandono, nem o início da salvação. Era apenas o primeiro passo. O carro preto de luxo cortava as ruas da cidade como um estranho contraste àquela menina sentada no banco de trás. Isadora mantinha a sacola no colo, como se segurasse um pedaço da vida que não podia perder. Ao lado dela, a velhinha murmurava coisas desconexas. Às vezes sorria, às vezes se encolhia, sempre com os olhos fixos em um ponto invisível. Leonardo dirigia em silêncio. O rádio estava desligado, o ar-condicionado no mínimo, mas o ambiente estava carregado de tudo o que eles ainda não conseguiam dizer. Isadora nunca tinha andado de carro, pelo menos não que se lembrasse. Estava tensa. Os bancos macios a deixavam desconfortável. O silêncio a incomodava. Ela queria perguntar onde estavam indo, mas achava que não devia. Estava acostumada a não perguntar, a aceitar, a seguir. A única coisa que a mantinha firme era a presença da velhinha ao seu lado, mesmo que naquele instante ela parecesse em outro mundo. A gente está indo para onde? A menina perguntou sem olhar para Leonardo. Ele olhou pelo retrovisor e respondeu com calma. Para casa. A dela. Ela engoliu seco. Casa. Aquela palavra pesava. Casa era onde as pessoas fechavam a porta e esqueciam de quem estava do lado de fora, onde os outros tinham comida no prato e janelas com cortina. Isadora nunca teve casa, apenas cantos para dormir. Tem cama? Ela perguntou depois de alguns segundos. Tem sim, ele respondeu. E cobertor, travesseiro, banheiro quente, tudo isso. Ela se encolheu um pouco mais no banco, segurando ainda mais forte sua sacola. Eu posso dormir no chão, tô acostumada, murmurou. Leonardo não respondeu de imediato. Quis dizer que ela não precisava se acostumar com isso, mas sabia que palavras bonitas demais soavam como mentira para quem já ouviu promessas quebradas a vida inteira. Então só disse, você vai dormir onde se sentir segura. O carro entrou por um portão automático, revelando uma casa de muros altos e jardim bem cuidado. A fachada era imponente, mas discreta. Nada ali parecia ostentação, apenas silêncio e ordem. Isadora olhou pela janela e sussurrou. É aqui? É, foi aqui que eu cresci. E foi daqui que ela saiu 2 anos atrás. Leonardo desligou o carro, desceu e abriu a porta de trás com calma. A velhinha olhou para a fachada da casa como quem encara uma fotografia antiga. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas nenhuma palavra saiu. Isadora segurou sua mão. Vamos, minha velhinha, ela disse baixinho. É só mais uma porta. A gente entra juntas. Leonardo observou aquilo com o coração apertado. A menina guiava a mãe dele como se tivesse feito isso a vida inteira, como se a conhecesse melhor do que ele. Dentro da casa, o aroma era de limpeza e de memórias antigas. Móveis de madeira, quadros na parede, cortinas fechadas. Tudo parecia parado no tempo. Leonardo acendeu as luzes com cautela, como quem pede licença ao passado. Vou levar ela para o quarto dela, ele disse. Fica aqui um instante, Isadora. Já volto. A menina ficou parada na sala, olhando tudo com olhos curiosos e assustados. Havia uma estante cheia de livros, uma poltrona com manta dobrada e um porta-retratos com uma foto antiga. Um menino pequeno no colo de uma mulher sorridente. Era a velhinha. Era a mesma senhora, que agora precisava de ajuda para subir um degrau. Minutos depois, Leonardo desceu as escadas e a encontrou no mesmo lugar. Quer tomar um banho? Posso te mostrar onde fica. Isadora hesitou. A água é quente mesmo? Ele assentiu. Tem roupa limpa também. Roupa que você possa usar se quiser. Minha mãe guardava algumas coisas antigas. Pode ser que alguma sirva. Ela não disse nada. Seguiu-o em silêncio até um dos banheiros do andar térreo. Era maior do que qualquer cômodo que ela já havia dormido. Dentro, uma toalha dobrada, sabonete perfumado e uma muda de roupa deixada sobre a pia.
Leonardo fechou a porta, deixando-a sozinha. Isadora ficou parada ali por alguns minutos. O espelho refletia uma menina que ela não reconhecia. A água caiu devagar, e quando encostou em sua pele, ela se assustou. Quente. A água era quente, e por algum motivo, isso fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas. Lavou o corpo devagar, como quem tem medo de que tudo aquilo seja um sonho. Quando vestiu a roupa limpa, sentiu um arrepio diferente, algo como dignidade. Na sala, Leonardo preparava algo simples, 2 pratos com sopa quente e pão fresco. A casa estava em silêncio, mas não era um silêncio frio. Era o tipo de silêncio que acolhia. Isadora voltou com os cabelos molhados e os pés limpos. Sentou-se à mesa com o olhar baixo, mas faminta. Pode comer tudo, ele disse. Tem mais na panela se quiser repetir. Ela não esperou o convite 2 vezes. Comeu com gosto, mas sem pressa. Olhava ao redor com atenção. E no final da refeição, disse algo inesperado. A senhora, ela sempre fala que foi esquecida, mas quando eu perguntei quem esqueceu, ela nunca soube dizer. Leonardo engoliu seco. A frase veio como um espelho. Doía porque era verdade. Ela não foi esquecida, Isadora. Ela foi escondida. E eu acho que preciso descobrir por quem. A menina abaixou o olhar e murmurou. Se eu ouvir ela dizer alguma coisa, posso te contar. Leonardo assentiu. Combinado. Naquela noite, ela dormiu num quarto pequeno com cortina bege e cheiro de lençol lavado. Não pediu nada. Só deitou, abraçou sua sacola vazia e, pela primeira vez, trancou uma porta por dentro. Não era a casa dos sonhos. Não era um final feliz, mas para Isadora, era o começo de algo que ela jamais havia sentido. Segurança. E do lado de fora, Leonardo olhava para o corredor escuro e sussurrava. Eu vou descobrir o que aconteceu com você, mãe. E se alguém te fez mal, vai pagar por cada dia que te tiraram de mim. Naquela manhã, Leonardo não acordou com o despertador. Acordou com o silêncio. Um silêncio diferente daquele que preenchia a casa há 2 anos. Não era vazio. Era denso, vivo. Era o som de alguém respirando no quarto ao lado. Era a lembrança de passos leves pela escada. Era o sussurro de vozes desconhecidas dizendo bom dia, sem saber se podiam. Ao descer para a cozinha, encontrou a mesa posta, não por empregados, mas por Isadora. 2 xícaras vazias, pão cortado em pedaços e 2 copos de água. Ela havia improvisado como quem quer ajudar, mas sem ocupar espaço. Estava de pé, ao lado da mesa, com as mãos atrás das costas. A senhora comeu bem hoje cedo, disse sem ser perguntada. Falei para ela que a gente estava na casa dela. Ela olhou para mim e disse, mas eu não moro aqui há tanto tempo. Depois ficou olhando a janela como se esperasse alguém. Leonardo sentou-se. Ainda estava processando tudo. A sensação de tê-las ali era boa, mas incômoda. Boa, porque sua mãe respirava sob o mesmo teto. Incômoda, porque havia uma ferida latejando dentro dele. A ferida da dúvida. E você conseguiu dormir? Perguntou. Dormi, mas acordei umas 3 vezes para ver se ela ainda estava lá no quarto. Eu sempre acordo para ver se ela não fugiu. A frase o cortou. Aquela menina não devia saber o que era dormir com medo de perder alguém. Mas sabia. Sabia melhor do que ele. Isadora. Ele começou com a voz contida. Você lembra se em algum momento alguém foi atrás de vocês? Uma vez apareceu uma mulher. Ela disse. Bem vestida, cabelo preso, óculos. Ela parou a gente na calçada. Ficou olhando a velhinha de longe. Eu puxei ela pela mão e a mulher foi embora sem falar nada. Mas tinha algo estranho no jeito que ela olhava. Parecia brava, mas conhecia ela. Leonardo parou de mastigar. Seu rosto endureceu. Você se lembra do rosto dessa mulher? Mais ou menos. Mas lembro da pulseira dela. Era dourada. Tinha a letra C. A imagem veio como um soco no estômago. Carla, sua irmã, a mesma que desde o sumiço da mãe evitava o assunto. Dizia que era hora de seguir em frente, que a mãe devia ter ido embora por vontade própria e que ficar revivendo aquilo não traria ninguém de volta. Leonardo levantou-se e foi até o escritório. Abriu uma pasta antiga com documentos médicos, receitas e cartões de consulta da mãe. Vasculhou as últimas prescrições feitas antes do desaparecimento, todas assinadas por um mesmo médico, Dr. Osvaldo Pena, neurologista. Pegou o telefone e ligou imediatamente. Clínica Pena, bom dia. Gostaria de falar com o Dr. Osvaldo, por favor, é particular.
O doutor não atende mais, está aposentado. Posso transferir para o filho dele, que cuida da clínica agora? Não, obrigado, respondeu Leonardo, desligando com firmeza. Voltou à pasta e pegou uma das receitas. Reconheceu a assinatura e, ao lado dela, uma observação em letra cursiva. Paciente com regressões intensificadas. Reforçar dosagem conforme orientação de CB. CB Carla Bastos. O coração acelerou. Ele sabia que Carla não era médica, mas sempre se envolveu com os assuntos da casa, até demais. Nos últimos meses antes do desaparecimento da mãe, ela vivia dizendo que estava tomando conta de tudo, que Leonardo não precisava se preocupar, pois ela sabia o que estava fazendo. Mas agora tudo começava a ganhar um contorno sinistro. Ele voltou à sala e encontrou Isadora sentada no chão com a senhora, penteando seus cabelos com uma escova pequena que havia encontrado na gaveta. A mulher sorria como uma criança sendo mimada. Posso te pedir mais uma coisa? Leonardo perguntou à menina. Pode. Se você lembrar de mais alguma coisa, qualquer coisa sobre aquela mulher me fala, mesmo que pareça boba. Eu lembro que ela não olhou para mim. Isadora respondeu, pensativa. Ela olhava só para a velhinha, e quando eu puxei ela para longe, a mulher fez cara de raiva, como se eu estivesse atrapalhando. Leonardo se ajoelhou ao lado da mãe e tocou sua mão com cuidado. Mãe, você lembra de alguém te dando remédio? Carla, ela te dava alguma coisa? A mulher olhou para ele fixamente por um instante. Os olhos vacilaram e ela murmurou. A Carla. Ela dizia que o remédio ia me deixar quieta, que o mundo lá fora era barulhento demais. E depois silêncio. Leonardo sentiu a garganta fechar. Seu corpo ficou imóvel. Estava ali a resposta que ele não queria encontrar. Sua irmã havia silenciado a própria mãe. Aos poucos. Levantou-se e olhou pela janela, com o coração em guerra. Isadora, você quer ficar aqui mais alguns dias? A menina hesitou. Depois assentiu. Quero... Só se for para ela ficar também. É por ela que eu tô perguntando. Ele disse. Ela sorriu. E pela primeira vez, sem medo. Naquele dia, Leonardo entendeu que não se tratava apenas de acolher duas pessoas. Era sobre fazer justiça a uma história que havia sido apagada. E Isadora, com seus olhos atentos e sua coragem silenciosa, era a única testemunha do que ninguém teve coragem de contar. Leonardo passou o dia entre papéis e pensamentos. A casa, que antes parecia só um cenário vazio, agora respirava. Pela primeira vez em muito tempo, havia cheiro de comida sendo preparada, som de vozes, mesmo que baixas, e a presença discreta de passos que não pertenciam a empregados. Ele observava Isadora de longe. Ela não corria pelos corredores, não abria gavetas, não perguntava onde estavam as coisas. Ela apenas estava como quem teme ser mandada embora a qualquer momento. A senhora passava a maior parte do tempo na poltrona perto da janela, onde o sol batia ao entardecer. Isadora escovava seus cabelos, contava histórias inventadas e, de vez em quando, conseguia arrancar risos frouxos da mulher. Leonardo assistia a tudo aquilo com um sentimento misto, alívio por tê-la de volta e revolta por tudo que haviam perdido. À noite, depois que ambas dormiram, Leonardo foi até seu quarto e abriu uma gaveta trancada. Tirou de dentro um velho álbum de fotos e uma caixa de madeira com objetos de infância. Entre eles, um bilhete antigo dobrado várias vezes. Era da mãe, uma letra firme e delicada. Não esquece quem você é, meu menino, e nunca deixe ninguém calar a sua verdade. Ele apertou aquele papel contra o peito, como se a frase ainda pulsasse. No dia seguinte, ao amanhecer, Leonardo foi até o quarto de hóspedes onde Isadora dormia. Bateu levemente na porta. Isadora, tá acordada? Tô sim, respondeu a menina, já sentada, penteando os próprios cabelos com os dedos. Vou sair um pouco hoje. Preciso resolver umas coisas importantes. Ela apenas assentiu, sem perguntar para onde. Ainda não se sentia livre o bastante para fazer perguntas. Se acontecer qualquer coisa com ela, me liga. Aqui esse é meu número, disse ele entregando um cartão. Tudo bem, respondeu segurando o papel com cuidado. Leonardo saiu e foi direto para o endereço que não visitava havia quase um ano, o apartamento de sua irmã, Carla. O lugar era exatamente como ele se lembrava, impecável, com cada vaso em seu lugar e um leve perfume adocicado no ar. Perfume esse que agora lhe causava náusea. Carla abriu a porta com um sorriso falso,
daqueles treinados para reuniões sociais. Leonardo, que surpresa! Entrou na cidade e já vem me ver? Que honra! Podemos conversar? Ele disse direto. Ela deu um passo para o lado, permitindo sua entrada. O apartamento era silencioso, decorado com tons neutros. Sobre o aparador, um porta-retratos com a foto dos dois quando ainda eram adolescentes. Ele, com o braço em volta da mãe, ela do outro lado, segurando um livro. Aceita um café? Perguntou Carla, caminhando até a cozinha. Não, só quero conversar. Ela voltou com um olhar mais contido. Sabia que ele não estava ali por gentileza. Sobre o quê? Sobre a mãe. Carla parou, com os olhos levemente arregalados. O que tem ela? Eu encontrei. Ela está viva. O silêncio que se seguiu foi estranho. Ela não demonstrou surpresa, nem emoção. Apenas se sentou, como quem recebe uma informação incômoda, mas já esperada. Onde? Perguntou por fim. Estava nas ruas, Carla. Desnutrida, perdida, tomada pela confusão mental, dormindo em estações abandonadas. E você me disse que ela devia estar morta. Eu apenas achei que era o mais provável, disse, tentando manter a compostura. Não, você não achou. Você desistiu dela. Você me fez acreditar que ela se foi, quando na verdade, você sabia. Isso é uma acusação. Você a drogava, disse Leonardo sem rodeios. Eu vi as receitas. Vi as anotações com sua assinatura. Você manipulou os remédios. Você silenciou a nossa mãe. Carla ficou pálida por um instante. Depois se levantou. Eu cuidava dela, Leonardo. Sozinha. Você vivia viajando, vivendo sua vida de empresário bem-sucedido. Eu via a cada dia a mãe que nos criou se desfazendo. E quando ela começou a se tornar perigosa, eu fiz o que achei melhor. Perigosa? Ela confiava em você. E esquecia quem eu era. Isso não te dava o direito de apagar a mente dela. Eu fiz o que precisava ser feito. Leonardo respirou fundo. A raiva tremia em seus dedos, mas precisava se controlar. Você a deixou sair, sozinha, e nunca procurou. Eu não a deixei sair. Ela simplesmente sumiu um dia. E sim, eu procurei. Mas depois de um tempo, eu aceitei que talvez fosse melhor assim. Ele se calou. Aquilo dizia mais do que ela imaginava. A Isadora cuidou dela, disse Leonardo por fim. Uma menina de rua, sozinha, com fome. E ainda assim cuidou da nossa mãe melhor do que você. Carla bufou. E agora? Você vai fazer o quê? Criar uma história de mártir? Levar essa garota para casa e transformá-la em heroína? Não. Eu vou seguir em frente. Mas não antes de garantir que tudo o que você fez seja esclarecido. Isso é uma ameaça? Não, Carla. É uma promessa. Leonardo se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. E uma última coisa. Ela ainda não lembra de tudo. Mas um dia vai, e quando lembrar, espero que esteja preparada para o que ela vai dizer. Carla ficou parada, imóvel, com as palavras presas na garganta. Do lado de fora, o sol começava a esquentar a calçada. Leonardo entrou no carro, respirou fundo e ligou o motor. Ele sabia que aquele confronto era apenas o início, mas já era um passo. O primeiro na direção da verdade. E do outro lado da cidade, Isadora ria baixinho enquanto ensinava a velhinha a desenhar flores numa folha de papel. Sem saber, ela havia plantado a primeira semente da justiça. Leonardo voltou para casa em silêncio. A discussão com Carla ecoava em sua mente como um sino quebrado, dissonante, incômodo, insistente. Ele não sabia o que doía mais, o que ela fez com a mãe ou a frieza com que tentou justificar tudo. Mas havia uma certeza crescendo dentro dele. Não podia deixar aquilo passar impune. Assim que entrou, escutou uma risada leve vindo da sala. Ao espiar pela porta, encontrou Isadora sentada no chão, rodeada por folhas de papel e lápis de cor. A senhora estava ao lado dela, desenhando traços incertos, mas com expressão serena. Havia algo de sagrado naquela cena. Era como se naquele espaço pequeno e improvisado existisse um tipo de paz que ele não conhecia mais. Adivinha o que ela desenhou? Perguntou Isadora, com um sorriso tímido ao vê-lo na porta. Leonardo se aproximou e pegou a folha que a mãe estendia com orgulho. No centro havia um sol amarelado e dois bonequinhos de mãos dadas. Um deles tinha os cabelos compridos, o outro apenas um traço reto no topo da cabeça. Sou eu e ela, disse Isadora com simplicidade. Ela disse que sonhou com a gente num lugar cheio de flores e que no sonho
Você estava perto, mas triste. Leonardo engoliu em seco. A mãe o olhava com um brilho estranho no olhar, como se por um segundo tivesse voltado de algum lugar. Você lembra disso, mãe, do sonho? A mulher franziu a testa, abaixou os olhos para o desenho e sussurrou. Eu lembro das flores e de um perfume, aquele de lavanda, que você sempre detestou. Leonardo congelou. Perfume de lavanda? Ela assentiu lentamente. Aquele que sua irmã usava, sempre tão forte, tomava conta da casa. Quando ela vinha me dar os comprimidos, eu sentia o cheiro antes de ouvir a voz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isadora ficou imóvel. Leonardo abaixou-se, pegou uma folha em branco e escreveu algumas palavras com calma. Em seguida, olhou para a mãe com suavidade. Você acha que consegue me dizer qual remédio ela te dava? Ou o nome? A mulher fechou os olhos por instantes. Quando os abriu, parecia assustada. Era azul, muito azul, e me fazia dormir, mesmo quando eu não queria. Ela começou a tremer levemente. Leonardo pousou a mão sobre a dela. Tá tudo bem. Não precisa lembrar mais agora, você está segura, tá bom? Isadora se levantou e foi até a cozinha. Voltou com um copo de água. A senhora bebeu devagar. Leonardo olhava para a menina com admiração contida. Em pouco tempo, ela havia aprendido todos os gestos que a mãe dele precisava. Sabia quando falar, quando calar, quando segurar sua mão. Era um cuidado sem esforço, nascido da convivência e não da obrigação. A senhora pode descansar um pouco se quiser, disse Isadora com doçura. Eu gosto de ficar aqui com vocês, respondeu a velhinha com um olhar calmo. Faz tempo que eu não me sentia em casa. Leonardo levantou-se e foi até o corredor. Pegou o telefone e ligou para um nome antigo que ele não discava havia muito tempo. Doutor Henrique, aqui é Leonardo Bastos. Leonardo, há quanto tempo? Como vai? Preciso que examine minha mãe, particular, em casa, e que analise alguns históricos de medicação. Algo me diz que ela foi dopada, lentamente, por mais de 1 ano. Quero entender os danos reais. Entendi, posso ir amanhã cedo. Obrigado. Venha com discrição, por favor. Leonardo desligou e voltou para a sala. Isadora estava organizando os lápis por cor. A mãe agora cochilava com a cabeça encostada na almofada. Você estudava antes? Ele perguntou sentando-se no sofá. Nunca fui muito tempo na escola. Fiquei um pouco, mas a mulher que me criou não gostava que eu saísse muito. Depois que ela morreu, fui sozinha. Leonardo se surpreendeu com a naturalidade da resposta. E você gostaria de voltar? Ela deu de ombros. Eu não sei se sei mais, mas eu gosto de escrever as coisas que eu vejo. Eu anoto quando ela fala coisas bonitas, para não esquecer. Ele sorriu. Isso já é um bom começo. Quando quiser, posso te mostrar alguns livros que ela lia para mim quando eu era pequeno. Isadora levantou os olhos com um brilho contido. Era difícil para ela demonstrar desejo. Mas ele reconheceu no silêncio o sim que ela não dizia em voz alta. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Leonardo ficou no escritório analisando a última nota fiscal emitida por Carla com o nome da mãe. Um exame de sangue feito 2 meses antes do desaparecimento. E ao lado da assinatura do laboratório, uma anotação. Paciente sedada para coleta, acompanhada por parente. Parente. Ele sabia exatamente qual. O tempo havia escondido muitos rastros, mas nem todos foram apagados. E agora, com a ajuda de uma menina que apareceu com os pés feridos e o olhar desconfiado, Leonardo começava a juntar todas as peças, não apenas da memória da mãe, mas da própria vida que ele, sem saber, havia deixado em silêncio por tanto tempo. O dia amanheceu com o céu encoberto. Uma brisa fria percorria os corredores da casa, como se o tempo também estivesse em espera. Leonardo acordou antes do sol. Passou café, preparou torradas e, sem perceber, deixou tudo organizado como a mãe gostava décadas atrás. O copo d'água ao lado da xícara, o guardanapo dobrado em triângulo. Isadora apareceu na cozinha sem fazer barulho. Seu cabelo estava preso de qualquer jeito e ela usava a mesma roupa confortável do dia anterior. Sentou-se sem dizer nada. Era assim que ela costumava conversar, pelo silêncio. Hoje o médico vem ver ela, avisou Leonardo enquanto mexia o café. Ela está melhor. Ontem até tentou me pentear, respondeu a menina com um meio sorriso. E ela gosta de você, disse ele sentando-se à mesa. Você percebeu isso, né? Ela me chama de Florzinha às vezes. Acho que é seu apelido. Leonardo sorriu.
Era estranho e ao mesmo tempo reconfortante ouvir aquilo. A mãe misturava as lembranças e ainda assim havia carinho em cada confusão. Ele terminou o café e foi preparar o quarto de hóspedes para receber o médico. Queria privacidade, mas acima de tudo dignidade. Queria que ela fosse examinada como merecia, com respeito. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Doutor Henrique, anunciou o homem de cabelos grisalhos, óculos finos e voz serena. Obrigado por me chamar. Sinto muito por tudo que me contou ao telefone. Leonardo o conduziu até o quarto onde a mãe dormia, agora recostada na cama com cobertores aquecidos e uma almofada nas costas. Ela o reconheceu de imediato. Henrique, você não mudou nada, disse com uma risada leve. A senhora sim está cada vez mais bonita, respondeu ele com ternura. Posso dar uma olhada na senhora hoje? Se você prometer não me dar comprimidos amargos, respondeu ela, meio brincando. Isadora ficou na porta observando de longe. Não queria atrapalhar, mas também não queria se afastar. Leonardo notou o cuidado dela e fez um gesto discreto com a cabeça, permitindo que ficasse ali. O exame durou quase 1 hora. Ao final, o médico se sentou com Leonardo no escritório. Há danos, disse ele com sinceridade, mas o que me chamou a atenção foram os registros antigos de prescrição. O tipo de medicação administrada não era o adequado. Foram usados sedativos de uso controlado, com potencial de induzir episódios dissociativos e perda de memória. Se ela tomou isso com frequência, por longos períodos, é provável que tenha desenvolvido esse estado de confusão como um efeito acumulativo. Leonardo sentiu o estômago revirar. Isso é reversível? Parcialmente. Memórias recentes são as mais comprometidas. Algumas podem retornar com estímulos certos. Outras, talvez não. Mas há algo importante. Ela demonstra afeto, vínculo, consciência emocional. Isso não se perde. É sinal de que ela ainda está ali, mesmo que não lembre como chegou até aqui. E o uso prolongado dessas substâncias pode ter sido intencional. O médico hesitou. Tecnicamente, sim, mas legalmente, você precisaria de um laudo psiquiátrico e talvez de um parecer jurídico. Mas se me permite falar como amigo, eu vi muitas famílias esconderem demência sob o disfarce de proteção. Nem sempre é maldade, às vezes é medo, às vezes egoísmo. Leonardo agradeceu e o acompanhou até a saída. Antes de partir, o doutor parou na varanda. A menina, Isadora. Ela tem algo que muitas pessoas não têm. Escuta. Continue com ela por perto. Leonardo assentiu. Aquilo não precisava de resposta. Naquela tarde, Isadora apareceu no escritório com um envelope na mão. Achei isso na sacola dela. Estava dentro de um caderno velho, disse estendendo o objeto. Era uma carta, escrita à mão, endereçada a ele. Leonardo abriu com cuidado. A letra era da mãe, tremida, mas reconhecível. E mesmo que houvesse palavras riscadas e frases incompletas, uma parte saltou aos seus olhos. Se um dia eu desaparecer, saiba que nunca quis ir. Se eu esquecer seu nome, me chame de novo. Porque mesmo sem lembrar, eu te amo. Eu te amo além da memória. Ele parou de ler. Seus olhos se encheram d'água. Sentou-se devagar e deixou a carta sobre a mesa. Ela sabia, disse em voz baixa. Ela sabia que estava se perdendo. Isadora ficou parada, olhando para ele. Eu posso ficar aqui com ela, enquanto você lê de novo. Leonardo sorriu emocionado. Obrigado, Isadora. Eu não sei o que teria feito se não fosse você. Eu só fiquei com ela porque ninguém mais ficou, disse com simplicidade. E isso é exatamente o que te torna tão importante. A menina saiu em silêncio. No corredor, escutava os passos lentos da velhinha e o leve murmurar de uma canção infantil. Era assim que ela preenchia os dias, com pequenos gestos, com presença, com aquilo que ninguém via, mas que salvava por dentro. Leonardo pegou a carta novamente, releu trecho por trecho, como quem busca um mapa, e ali no meio das palavras que ela não conseguiu terminar, encontrou o que mais precisava, um pedido de perdão e um fio de esperança. Ela estava voltando, lentamente, pela mão de uma menina que não era sua neta, nem sua filha, mas era, sem dúvida, a única família que ela tinha no tempo em que todos a esqueceram. A noite caiu devagar, como se não quisesse interromper a paz daquela casa. Era a primeira vez, em muitos dias, que Leonardo não precisava correr, tomar decisões ou lidar com números. Havia um silêncio bom pairando sobre os cômodos,
O tipo de silêncio que não assustava, apenas acolhia. Isadora estava sentada no tapete da sala com a senhora adormecida ao lado, os pés cobertos por uma manta. Ela folheava um caderno velho que encontrara entre os pertences da mulher. As folhas estavam amareladas, algumas rasgadas, outras rabiscadas com desenhos infantis e palavras desconexas. Mas entre elas, um envelope chamava a atenção. Ela não abriu imediatamente. Ficou apenas olhando o papel envelhecido com uma certa reverência, como se intuísse que ali havia algo importante. Leonardo apareceu pouco depois, ainda de camisa, com os olhos cansados. "Ela dormiu bem hoje?" perguntou, sentando-se na poltrona. "Foi. Ficou calminha. Ficou desenhando até pegar no sono. Você está bem?" "Tô. Só achei isso aqui", disse, entregando o envelope a ele. Leonardo o pegou nas mãos e observou o nome escrito do lado de fora. Não era o dele, era Clara, a filha de Carla, sua sobrinha. Ele abriu com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada em 4. Uma carta, pequena, escrita com dificuldade. "Clara, se um dia eu esquecer de você, não fique com raiva. A culpa não é minha. A vovó ainda te ama, mesmo quando fica confusa. Mas cuidado com sua mãe. Ela está me dando coisas que me fazem dormir demais." Leonardo fechou os olhos e encostou a cabeça na poltrona. Era a primeira vez que via a mãe escrever algo diretamente sobre Carla. E mais, estava consciente do que estava acontecendo, do que estavam fazendo com ela. Ela tentou pedir ajuda para a própria neta, murmurou, ainda com a carta na mão. "E a neta?" perguntou Isadora. "Ela nunca procurou?" Leonardo pensou por um momento. "Clara nunca mais veio aqui. A última vez que a vi foi num jantar de família, pouco antes do sumiço da minha mãe. Estava diferente, calada. Acho que sentia que algo estava errado, mas ninguém acreditaria nela, mesmo se tivesse falado." Isadora mexeu no caderno novamente. Parou numa folha onde havia um desenho. Era a fachada da casa, feita com traços trêmulos e 2 carros estacionados. Um deles, ela reconheceu de vista. O outro, não. "Esse carro aqui", apontou. "Eu lembro de ver um parecido quando a gente estava numa praça." Ela ficou agitada quando viu. Disse que era o carro da armadilha. Leonardo se inclinou. "Tem certeza?" Ela me puxou pelo braço e disse pra gente sair de lá. Eu achei que era só mais uma confusão da cabeça dela, mas depois disso, ela ficou muda por 2 dias. Leonardo pegou o caderno com cuidado. "Carro da armadilha", repetiu em voz baixa. Talvez ela tenha descoberto o que Carla fazia com os remédios e tentou fugir. Isadora olhou para ele com seriedade. "A senhora dizia que fugir em silêncio era melhor do que ser silenciada gritando." A frase bateu fundo em Leonardo. Aquilo não parecia vir de uma mente completamente perdida. Aquilo era resistência. "Isadora", disse ele com a voz mais firme, "você entende a importância do que você lembra? Essas coisas que ela disse para você podem ajudar a provar tudo." "Eu só escutei", respondeu. "Ninguém nunca escuta quem está na rua. Mas eu escutei, porque ela falava comigo como se fosse criança. E criança não interrompe adulto doente." Leonardo sorriu. "Você escutou o que ninguém mais quis ouvir." Na manhã seguinte, ele telefonou para um advogado de confiança. Pediu descrição, urgência e discrição. "Preciso saber se consigo uma análise forense de documentos antigos. Cartas, receitas, qualquer coisa que comprove que minha irmã manipulou a medicação da minha mãe com intenção de invalidez." "Vai ser delicado, Leonardo. É sua irmã. E era minha mãe. Uma mulher que foi calada e jogada na rua. Façam o que for preciso." Na tarde do mesmo dia, Isadora ajudava a senhora a tomar banho. Enquanto enxugava os cabelos com uma toalha macia, a mulher murmurou: "Clara, minha florzinha, por que sua mãe ficou tão amarga?" "Eu sou a Isadora", disse a menina com delicadeza. "Eu sei, querida, mas hoje você está com o rosto da Clara pequena, quando ela ainda gostava de mim." Isadora sorriu. "Eu gosto da senhora, tá bom?" A mulher tocou sua mão e olhou nos olhos da menina. "Me promete uma coisa?" "O quê?" "Se eu esquecer seu nome, me chama de novo. Eu lembro pelo tom da sua voz." E Isadora assentiu sem dizer mais nada. Na sala, Leonardo observava a cena do vão da porta. E ali, entre palavras soltas e cuidados delicados, ele teve certeza. Não era apenas sobre punir Carla, era sobre proteger o que ainda restava. E naquele instante, entendeu algo ainda maior.
Que a menina que apareceu suja, descalça e desacreditada não era um acaso. Era a testemunha que Deus havia colocado ali, para salvar o que todos já tinham dado por perdido. O telefone tocou pouco antes do almoço. Leonardo atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando aquele momento há dias. Senhor Bastos, aqui é Dr. Álvaro, da equipe forense. Diga, fizemos uma análise preliminar nos documentos que o senhor enviou. As anotações nas receitas médicas são mesmo alteradas. Temos indícios claros de interferência manual. E mais, cruzamos os registros de compra da farmácia vinculada à sua irmã. Ela adquiriu, com CPF próprio, doses duplicadas do sedativo citado nas prescrições. Leonardo fechou os olhos. Isso é suficiente para abrir um inquérito? Com um laudo psiquiátrico da sua mãe e o depoimento da menor que cuidava dela, é mais do que suficiente. Prepare tudo. Quero que isso seja feito com cautela, mas sem piedade. Sim, senhor. Leonardo desligou e apoiou o telefone na mesa. Olhou para a porta entreaberta da sala, onde Isadora lia um livro infantil em voz baixa para a senhora, que ouvia com atenção intermitente. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado e esperou ela terminar o parágrafo. Você leu bem, comentou ele, quando ela fez uma pausa. Isadora deu um meio sorriso. A senhora gosta da parte das árvores. Sempre repete o nome da figueira, mas confunde com cadeira. A velhinha riu. É porque a figueira era nossa árvore preferida no quintal de casa, murmurou. Tinha sombra larga, e era onde ele... Parou de repente. Leonardo segurou sua mão. Onde quem, mãe? Ela franziu a testa. Onde ele dizia que ia me buscar, mas nunca voltava. Leonardo fechou os olhos. Sabia que os fragmentos de lembrança vinham e iam como folhas ao vento, mas cada frase era como uma pista, um pedaço de um quebra-cabeça emocional. Isadora percebeu que ela estava ficando cansada e a ajudou a deitar-se no sofá. Depois sentou-se em frente a Leonardo, abraçando os joelhos. Você acha que ela vai lembrar tudo um dia? Perguntou. Talvez não tudo. Mas o que importa já está aqui, disse apontando para o próprio peito. Eu tenho lembranças que queria esquecer, confessou a menina com a voz baixa. Mas elas ficam guardadas aqui, mesmo quando eu finjo que não. Leonardo se inclinou, tocando o braço dela com delicadeza. Quando você quiser, pode me contar. Não porque eu precise ouvir, mas porque você merece ser escutada. Ela assentiu, mas não falou mais. Levantou-se e foi até o jardim. Sentou-se na beira do canteiro e ficou observando as folhas se moverem com o vento. Leonardo a observou dali, em silêncio. Aquela menina carregava mais histórias do que muitos adultos, e ao mesmo tempo ainda era só uma criança. Mais tarde, enquanto preparavam o jantar juntos, algo simples, apenas arroz, legumes e frango, Isadora olhou para a cozinha com curiosidade. Posso aprender a fazer arroz? Perguntou, sem olhar diretamente para ele. Leonardo riu. Claro que pode. Quer começar agora? Ela se aproximou, e ele mostrou como lavar o arroz, medir a água, adicionar o sal. Os dois riram quando a panela borbulhou cedo demais. Era um momento simples, quase banal, mas para Isadora era a primeira vez que alguém ensinava algo com paciência, sem gritos, sem críticas. A senhora ia gostar disso, disse ela baixinho, de ver a gente cozinhando junto. Ela vai gostar. A gente faz de novo quando ela estiver melhor. Depois do jantar, Leonardo recebeu a visita de um oficial de justiça. Assinou os documentos sem alarde e guardou o envelope lacrado em sua pasta pessoal. A denúncia contra Carla estava oficialmente protocolada. O processo agora tinha um número, tinha validade, tinha força, mas mais do que isso, tinha sentido. Quando voltou à sala, encontrou Isadora dormindo na poltrona com a cabeça encostada no braço da senhora, que também cochilava. Era uma cena que ele gostaria de congelar. Um retrato de cuidado mútuo, de abandono acolhido, de memórias reconstruídas. Pegou uma manta e cobriu as duas. Ficou ali por um tempo apenas observando, pensando em como a vida dá voltas, em como uma menina invisível salvou não apenas a mãe dele, mas também partes dele que estavam adormecidas havia anos. Naquela madrugada, Leonardo abriu a última gaveta do escritório. De lá, tirou um conjunto de chaves. A menor delas era de um portão velho nos fundos da casa, o mesmo que havia sido trancado no dia em que a mãe desapareceu. Ele saiu em silêncio, cruzou o quintal e chegou até o portão. A chave entrou com dificuldade, mas girou.
A ferrugem cedeu. Ao empurrar, a folha de metal gemeu. Do outro lado, havia um pequeno jardim abandonado, coberto de mato alto e flores secas. No centro, a figueira. Sim, ela ainda estava lá. Leonardo se aproximou da árvore, tocou o tronco e murmurou: "Eu também não esqueci." O barulho da campainha ecoou firme, interrompendo o início lento daquela manhã. Leonardo levantou-se da mesa e foi até a porta, já imaginando do que se tratava. Do outro lado, um oficial trajado com discrição entregou um envelope pardo, com carimbo do Ministério Público, e o nome de Carla Bastos, impresso em letras firmes no canto superior. "A senhora foi oficialmente notificada", disse ele, diante da mulher de expressão rígida. "Está citada para responder a uma denúncia de negligência, manipulação medicamentosa e abandono de idosa. Tem 7 dias para apresentar defesa preliminar." Carla segurou o envelope sem expressão. Apenas fechou a porta, como quem recebe uma carta comum. Caminhou até a cozinha, abriu uma taça de vinho e sentou-se. O conteúdo do papel, ainda fechado, parecia queimar em suas mãos. Do outro lado da cidade, na casa de Leonardo, o clima era outro. A senhora tomava o café da manhã com mais autonomia. Isadora, sentada ao lado, ajudava com o pão, mas dessa vez sem precisar cortar tudo. A mulher já conseguia escolher os sabores que queria, ainda com hesitações, mas com consciência. "Hoje é sexta?" perguntou ela entre um gole de chá e outro. "É", respondeu Leonardo sorrindo. "Como sabe, sempre me dava café mais forte na sexta, para eu aguentar o dia todo com vocês dois correndo pela casa", disse com um olhar perdido, mas cheio de ternura. Leonardo sorriu. Isadora também. A menina então olhou para ele e disse: "Ontem sonhei com uma escola. Eu estava com um uniforme, era azul, e eu carregava uma mochila pesada, mas estava feliz." Leonardo puxou uma cadeira e sentou-se diante dela. "Você sabe que pode estudar, né? Quando quiser. Posso te matricular assim que se sentir pronta." "Eu quero", disse depois de alguns segundos. "Mas posso só aprender a ler melhor antes?" "Claro. Vamos com calma." Mais tarde, Isadora pediu para arrumar uma caixa onde guardaria seus cadernos e desenhos. Leonardo a levou até um armário antigo, e ali ela encontrou algo que a fez parar, uma moldura virada ao contrário. Quando a pegou, viu uma foto da mãe de Leonardo com 2 crianças pequenas, uma menina de trança e um menino com o mesmo sorriso que ele ainda carregava. "É você?" perguntou. "É, e essa é a Carla." Ela parecia boa. Leonardo assentiu, melancólico. Era, mas às vezes as pessoas se perdem e nem sempre acham o caminho de volta. Isadora colocou a moldura na prateleira, em pé. Talvez se ela lembrasse de quem era, não teria feito tudo aquilo. A frase ficou no ar como um sussurro carregado de peso. Leonardo percebeu que Isadora falava da Carla, mas também dela mesma. Naquela tarde, Carla finalmente leu a denúncia, página por página, parágrafo por parágrafo. As palavras abuso de poder familiar, fraude documental e medicação indevida surgiam como agulhas em sua pele. O nome de Isadora estava citado como testemunha principal. Ela atirou os papéis sobre a mesa, furiosa. "Aquela menina", sussurrou entre os dentes. "Aquela miserável." Mas dentro de si uma dúvida começou a crescer. E se sua mãe começasse a lembrar de tudo? E se, mesmo sem provas diretas, o amor daquela criança reconstruísse uma memória que ela tentou apagar? Ela ligou para o advogado de confiança, o mesmo que a assessorava em assuntos de patrimônio. "Preciso que você barre isso, que impeça essa denúncia de ir adiante. Carla, está mais sério do que você imagina. Há indícios claros, assinaturas suas, receitas registradas, vídeos da farmácia. E agora, testemunho da menor. E se a menor desaparecer?" "Nem pense nisso", cortou o advogado assustado. "Se você fizer qualquer movimento, Leonardo vai usar isso contra você. E com o nome dele, você não tem chance." Carla desligou sem se despedir. Caminhou pela casa como um animal acuado. Sabia que havia cruzado limites, mas não esperava que fossem encontrados. Enquanto isso, Isadora ajudava Leonardo a montar uma pequena estante de madeira no quarto de leitura. Riam das peças que sobravam, das instruções confusas. "Você era assim também quando pequeno?" perguntou ela. "Assim como? Quieto, mas que quer cuidar de tudo sem mostrar." Leonardo riu baixo. "Acho que sim. E você é o contrário. Cuida de tudo, sem fazer barulho." Ela pensou um instante e disse:
Quando eu cuidava da velhinha na rua, achava que ela era minha avó. Nunca tive uma. Então, comecei a fingir que ela era. E agora? Agora, ela é de verdade. Leonardo não respondeu. Mas naquele instante, entendeu que o que unia os dois ia muito além de gratidão. Era escolha. Era permanência. Era uma espécie de família costurada no improviso da dor, mas sustentada pelo cuidado. Naquela noite, a senhora caminhou sozinha até o quarto de Leonardo. Bateu levemente na porta. Ele abriu surpreso. "Está tudo bem?" Ela assentiu. "Só queria dizer, obrigada por ter me esperado." Ele sorriu com os olhos marejados. "Eu nunca fui embora, mãe. Só estava calado." Ela tocou o rosto dele e disse, "E agora está voltando a falar." Nos dias que seguiram, a casa já não parecia mais a mesma. As portas continuavam no mesmo lugar, as paredes ainda tinham a mesma cor, mas o ar havia mudado. Era como se cada cômodo tivesse sido arejado por dentro, expurgando anos de silêncio, mágoas abafadas e lembranças que doíam mais do que curavam. A senhora já se levantava sozinha, reconhecia o banheiro sem ajuda e pedia pão com queijo pela manhã, mas só se for aquele de casca mais crocante. Suas memórias ainda oscilavam como uma maré lenta, mas havia estabilidade onde antes existia apenas sombra. Era pouco, mas suficiente para recomeçar. Isadora dormia agora num quarto com janela. Tinha um travesseiro só dela, uma almofada com flores bordadas, um armário pequeno onde guardava os cadernos e a escova de cabelo. Não chamava aquilo de meu quarto, mas chamava de o lugar onde durmo com o coração tranquilo. E isso para ela já era um milagre. Leonardo observava tudo com olhos discretos. Sabia que a justiça não traria de volta os anos perdidos, mas poderia evitar que mais perdas acontecessem. Quando recebeu a notificação da data da audiência contra Carla, sentiu o peso da decisão se firmar nos ombros. Sabia que, ao seguir adiante, não haveria mais volta. Seria o fim do elo entre irmãos, mas também o começo da reparação. A senhora parecia perceber a tensão, mesmo sem compreender por completo. Sentou-se com ele certa manhã, no jardim, e disse, "Você vai me perdoar um dia por não ter percebido o que estava acontecendo?" Leonardo segurou sua mão com cuidado. "Não há o que perdoar, mãe. Foi ela quem te silenciou. Eu só demorei demais para escutar." Ela assentiu, com os olhos cheios d'água. "E essa menina, ela me escutava todos os dias. Mesmo quando eu dizia coisa com coisa. Porque ela sabia o que era não ser ouvida." A senhora ficou em silêncio por um instante. Depois, olhou para o céu. "Você sabia que, quando se cala por dentro, a gente começa a morrer por partes?" Leonardo não respondeu. Apenas apertou sua mão mais forte. Dias depois, na audiência, Carla apareceu com o rosto impassível e o olhar maquinal. Não pediu perdão. Não tentou justificar os próprios atos. Apenas se defendeu com frases vazias, alegando exaustão emocional e falta de estrutura para lidar com o quadro clínico da mãe. Mas o juiz não se comoveu. O laudo médico, os documentos adulterados, as receitas com sedativos indevidos e, sobretudo, o testemunho calmo e firme de Isadora desmontaram qualquer argumento. Ela entrou na sala pequena, sentou-se diante do microfone e, com a voz baixa, disse, "Eu escutava tudo o que a velhinha falava. E guardei tudo aqui dentro porque achei que ninguém ia querer ouvir. Mas agora eu entendi que guardar uma verdade também machuca. Foi o suficiente." O silêncio da sala disse mais do que qualquer sentença. Carla foi condenada a medidas restritivas, perdeu os direitos de tutoria sobre os bens da mãe e foi obrigada a responder civil e criminalmente pelas fraudes. Ao sair do fórum, não olhou para trás, nem para Leonardo, nem para a mãe. Apenas se afastou, como sempre fez. Já em casa, a senhora descansava no jardim com Isadora sob a sombra da figueira. Os galhos agora estavam mais limpos, as folhas mais verdes. Leonardo se aproximou e sentou-se ao lado. "Está tudo resolvido", disse ele com serenidade. "Mesmo?" perguntou a mãe, olhando nos olhos dele. "Mesmo." Ela assentiu e voltou o olhar para a menina. "E ela? Também vai ficar?" Leonardo olhou para Isadora. Ela encarava o chão, fingindo não ouvir. "Isso depende dela", respondeu ele. "Mas o que eu quero é que fique." Isadora levantou os olhos devagar. "Posso? Mesmo sem ter o mesmo sangue?" "Sangue não cria laço", respondeu a senhora. "Cuidado, sim."
Isadora sorriu pela primeira vez, sem medo. Um sorriso inteiro, solto, com os olhos brilhando. Naquela noite, ela dormiu abraçada à almofada de flores. E sonhou, não com a rua, nem com o frio, mas com uma cozinha cheirosa, com vozes em harmonia e com a velha figueira balançando ao fundo, como quem guardava tudo em segredo. Leonardo, antes de dormir, passou pelo corredor e viu a porta do quarto dela entreaberta. Espiou, respirou fundo. Depois entrou em seu próprio quarto e pegou a moldura antiga da mãe, agora restaurada. Ao lado dela, colocou uma foto nova. Os três, ele, Isadora e a senhora, sentados na varanda, com um bolo no colo e rindo de alguma bobagem dita no almoço. No verso da moldura, escreveu a caneta: "Aqui começa o que nunca deveria ter sido interrompido, o direito de existir em paz." E naquela casa, onde antes o silêncio era dor, ele passou a ser descanso.